Elton aqui falando com vocês e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de conceitos básicos de rede, onde nós vamos aprender a respeito de um modelo de referência de rede muito importante que é até hoje utilizado com relação às instruções de rede, com relação a entender como funcionam as comunicações de rede, tá? Nós vamos falar a respeito do modelo OSI. Venha comigo. Gente, os modelos eles funcionam da seguinte forma. O modelo OSI ele possui 7 camadas de referência, tá? Quais são essas camadas? Camadas de aplicação, começando de cima para baixo. Camadas de aplicação, camada de apresentação, camada de sessão, camada de transporte, camada de rede, camada de enlace e a camada física, tá? O modelo OSI, o modelo de referência OSI, tá? É um método que descreve como os conjuntos interconectados de hardware e software de rede podem ser organizados para trabalharem concomitantemente no mundo de redes, tá? Com efeito, o modelo OSI oferece um modo de dividir arbitrariamente a tarefa de rede em pedaços separados, que estão sujeitos ao processo formal de padronização. Então, essas 7 camadas que o modelo OSI referencia, tá? Elas são funções da rede, basicamente. Por exemplo, quando você tem uma informação para enviar, você tem um e-mail para enviar, certo? Você vai enviar pela camada de aplicação, por aqui, ó, certo? Eu vou me ater um pouco mais aqui nesse módulo. Por quê? Porque é importante que você entenda a comunicação de dados que existe quando você manda um e-mail, quando você faz algum tipo de comunicação com a outra ponta, certo? Com o destinatário. Então veja só, você basicamente está na camada de aplicação. O que é a camada de aplicação? Você entrando no Gmail, você abrindo o Outlook, você abrindo algum programa no seu computador. É a camada de aplicação, ok? É a camada 7. Quando você vê aqui na descrição dele, ó, tipos de atividade, desenvolvimento de aplicações web, gerenciamento de redes, como por exemplo, aplicações SNMP, P2P, VoIP, Web Service, gerenciamento de serviços de rede, como DNS, DHCP, e-mail, etc. e segurança, beleza? A camada de aplicação, pessoal, basicamente é aquilo que você pode interagir diretamente, certo? Então, se você entra lá no browser, no teu navegador, certo? Tu abre lá o Firefox, ou abre o Google Chrome, né, que é bastante utilizado, você entra no teu e-mail, no Gmail lá, e envia um e-mail, beleza? Você abre a aplicação e vai enviar um e-mail. Vamos utilizar o Outlook, que é um cliente no seu computador, certo? O teu cliente está configurado para receber diretamente do teu Gmail, como o POP ou SNMP, tá? Beleza. Uma vez que você configura essa aplicação na camada de aplicação, certo? Então essa informação ela é encapsulada e vai passando para as demais camadas. Por exemplo, você está na camada de aplicação, o pacote de aplicação, quando você envia, antes de sair, ele vai receber uma informação na camada de apresentação, certo? Ou seja, você vai pegar o pacote em si. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma ilustração legal aqui. Você vai pegar pegar esse pacote. Nesse lado aqui, por exemplo, você tem esse pacote aqui com a informação, tá, da camada de aplicação. Quando ele passa para a camada de apresentação, deixa eu ver se eu continuo aqui da mesma forma que eu continuei. Pronto, ele já recebe uma outra camada de informação aqui referente a essa camada de rede, tá? Que informações são essas? São, por exemplo, ele diz aqui nas atividades, ações relacionadas com a manutenção da semântica de informações transmitidas. Exemplo, aplicações de registros bancários, utilização de criptografia, compressão de dados, certo? Se você está mandando um e-mail pelo Gmail ou pelo teu Outlook, ele vai receber, quando ele passa o pacote, suponha que esse pacote esteja igual aqui, tá? Ele recebe uma outra informação referente a esse pacote aqui, certo? Como criptografia, por exemplo, ele sai um e-mail seguro, criptografado para o destinatário, certo?
No próximo estágio da camada, né, além do pacote que ele já tinha aqui, vou botar outra informação da camada de apresentação aqui. Nossa. Eu vou botar uma outra informação aqui da camada de sessão. E o que a camada de sessão faz? Suponha que esteja legal. Ficou meio troncho, mas dá para entender. As funcionalidades relacionadas com estabelecimento de sessão entre diferentes usuários. O browser escalona o uso da rede entre as diferentes páginas abertas pelo usuário. Tá? Então, uma vez que ele saiu da camada de aplicação, ele recebe da camada de apresentação e recebe a camada de sessão também. Certo? Então, ele tem informações pertinentes a todas as camadas de registro. Beleza? E assim sucessivamente. Então ele passa para a camada de transporte, que é onde gerenciamento de barreiras de segurança, criação de protocolos. Por exemplo, protocolo em tempo real para comunicação de voz, como o VoIP, que foi citado aqui em cima. Certo? Temos aí a camada de rede, que é o desenvolvimento de roteadores, gerenciamento dos roteadores, endereçamento de dispositivos IPv4 ou IPv6. E isso você não vê, tá? Você só vê essa primeira camada aqui, ó. A coisa acontecendo na primeira camada. O resto, ele faz toda essa tradução quando o pacote da mensagem... Por quê? Quando você manda um e-mail ou qualquer tipo de mensagem, um arquivo, cada arquivo desse, ele é tratado como pacotes. E esse pacote de rede, ele é enviado para o seu destinatário em pacotes, em pedaços, até que ele chegue completamente do outro lado e seja montado, certo? Beleza? Depois do próximo modelo que eu vou apresentar para vocês, eu vou mostrar para vocês como funciona o pacote, a comunicação do modelo TCP/IP, certo? E do modelo OSI também. Vamos lá. Pronto, chegamos na camada de rede, chegamos na camada de enlace, que é o projeto de desenvolvimento de equipamentos, né, pontos de acesso, Wi-Fi, modems, switch e assim vai. E a camada física, que de fato é a placa de rede. Tá? Daqui ele vai sair para o seu destinatário. Projeto de desenvolvimento de meios de comunicação de dados, exemplo, rede sem fio, fibra ótica, etc. Basicamente, ele chega na camada física, é a camada onde ele de fato ele vai receber todos os pacotes, né? Ele tem aqui o pacote referente à primeira camada, ele tem a segunda camada de comunicação, ele tem a terceira camada de comunicação, a quarta camada de comunicação. E aqui ele vai receber a quinta camada de comunicação, a sexta camada, até chegar na última, aonde todos esses pacotes aqui, aliás, aonde esse pacote com todas essas informações adicionadas vão sair para a placa de rede, certo? Vão sair de fato para o meio físico, tá bom? Quando essa informação chegar lá do outro lado, né, o receptor ele vai ganhar essa informação, o que é que vai acontecer? Essa informação vai entrar pela camada física e vai subir, recebendo e decriptografando todos esses pacotes. Ou seja, a informação chega pela camada física, certo? Esse pacote ele chega pela camada física. Você lembra que eu coloquei que aqui, na hora de sair a informação, né, ele recebeu vários pacotes. Tá meio troncho aqui, mas espero que você esteja entendendo. Né, ele vai receber essa camada física, vai tirar o pacote que ele recebeu aqui na camada física. Na próxima camada de enlace, ele vai ler a camada de enlace, vai recolher a camada de enlace, até que todos os pacotes sejam transmitidos, certo? Ok, pessoal? Tá dando para entender? Beleza? Então, uma vez que ele recebe essa informação pela camada física, ele vai desencapsular todos os pacotes, aquele pacote, aquela informação em todas as camadas existentes do modelo OSI, até que o pacote original, esse aqui que saiu uma vez, quando o receptor receber, entenda e interprete aquele e-mail. Lógico que essa explicação mais básica que eu estou dando aqui, isso aí é em velocidades, né, extremas. Beleza? Então, basicamente, esse tipo de comunicação funciona dessa forma. Ok, gente? Então, deixa eu só ilustrar para vocês aqui uma forma bem interessante para vocês entenderem aquilo que eu falei para vocês. Olha só, antes de terminarmos, vocês lembram que eu falei a respeito dos dados, né? Os dados eles chegam pela camada de aplicação e saem pela camada física,
né? E eles entram pela camada física até a camada de aplicação. Olha os dados. Vejam só, a camada de aplicação ele vem para a apresentação e recebe o dado da apresentação. Na camada de seção ele recebe os dados da camada de seção, vocês estão vendo aqui. E na transporte, os dados da camada de transporte, os dados da camada de rede, os dados da camada de dados de link ou de enlace, certo? Que nós vimos. E aqui os dados da camada física, certo? Quando ele sai aqui pelo meio físico, seja wireless, fibra, cabeado, enfim, ele vai para o seu destino, entra pela camada física e cada camada vai, né, só uma breve revisão, e cada camada ela vai pegando os dados da sua camada. Por exemplo, a camada física ela recolhe os dados da camada física, certo? Quando o dado passa pela camada de enlace, ele pega os dados da camada de enlace, pela camada de rede pega seus dados, a camada de transporte ele pega seus dados, a camada de seção pega seus dados, a camada de apresentação pega seus dados e então chega na camada 7, que é a camada de aplicação, que é onde vai fazer com que, de fato, a informação seja interpretada. Certo, pessoal? Então, eu espero que, de fato, vocês tenham gostado da nossa aula. Fique conosco. Até a próxima aula.